Vamos abrir nossas Bíblias para Mateus capítulo 6. Hoje nós vamos concluir o estudo sobre piedade do cristão e vamos ler os versículos 16 a 18. Mateus 6, 16 a 18, nos fala assim a palavra do Senhor. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Vamos orar mais uma vez. Agradecemos nosso Pai por podermos mais uma vez estar em tua casa e aprendermos mais do Senhor. Peço, meu Deus, que o Senhor esteja nos ajudando a aprendermos mais a tua palavra e colocá-la em prática, Pai. E nesse momento, falando sobre esse nosso estudo de piedade, esteja nos auxiliando a aprendermos e sermos pessoas mais piedosas para a tua honra e tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem, na primeira parte desse estudo sobre piedade do cristão, nós falamos um pouco sobre a esmola, sobre como deve ser a nossa atitude de doar, né? Falamos também semana passada sobre a oração, e ambos os pontos desse estudo têm o mesmo objetivo, que nós observemos para não sermos igual os fariseus, hipócritas. Né? Nós falamos sobre a esmola, que eles faziam questão de jogar a esmola para fazer barulho, para verem que, gente, uhul, eu vou dar esmola. E jogavam para fazer o barulho a hora que a moeda caísse no fundo do gasofilácio. Oração, vimos semana passada que também eles tinham o costume de ir nas praças e ficar em pé para, de novo, chamar atenção para si. Falamos um pouco que não é questão do local, não é questão da posição que a pessoa está fazendo para orar, mas sim a atitude do coração. Né? E hoje, para nós finalizarmos esse estudo, vamos falar de um assunto que Batista não gosta de falar: jejum. Né? A gente gosta muito de falar sobre comida. Vai ter atividade sábado, o chá da trifosa, então vai ser o quê? Vai ter comida. Nós gostamos de falar sobre comida. Mas nós não somos conhecidos pelo falar em jejuar. John Wesley disse que algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando além das escrituras e da razão, e outros o têm menosprezado por completo. 8:80. O jejum, ele não vai fazer milagres em sua vida, especialmente se você não seguir o padrão bíblico, mas o negligenciá-lo também é errado. Então nós temos, como sempre, que ter um equilíbrio. Muitos cristãos vivem como se Mateus 6, 16 a 18 não existisse em nossas Bíblias. A gente pode falar sobre a esmola, a gente pode falar sobre a oração, mas vamos pular essa outra parte. Deixa esse aqui. Esse aqui não é para os nossos dias, era lá para os dias de Cristo. Não. Jejum é importante. Nós não temos razão
para destacar o dar e o orar e desprezar o jejuar. Nós precisamos realmente enfatizar os três, né? Então vamos lá. O que é o jejum? O jejum é uma abstenção total ou parcial de alimentos e de água durante um período de tempo, longo ou curto, a critério de quem irá jejuar, sempre com razões específicas e principalmente espirituais, tá? Eu gosto sempre de brincar, eu jejuo toda noite, da meia-noite às 6. Isso é fácil, né? Não é esse tipo de jejum, é você pegar uma parte do seu dia, né? Ou se você quiser fazer por dias seguidos, tá? Aí é com você, é entre você e Deus, né? Não é a igreja que vai estipular, a igreja pode convidar os irmãos a fazerem um jejum em determinado dia para um determinado fim. Mas não é a igreja que estipula realmente alguma coisa assim. É uma coisa entre você, cristão, e Deus, né? E tem pessoas que fazem realmente jejum de vários dias, né? Eu, pessoalmente, não consigo. Eu consigo fazer algumas horas, né? Posso passar um bom tempo sem comida. Sem isso daqui eu não passo. Eu passo mal se ficar sem água, né? Mas então, quando eu faço o meu jejum é de alimentação, né? E também não é 2, 3, 4, 10, 21 dias, como alguns gostam de falar, né? Eu não consigo isso, né? Oxalá conseguisse. Ia perder uns pezinhos, mas não dá não, né? No sábado que nós tivemos a atividade dos casais, estávamos conversando com duas famílias e eles estavam falando, uma delas estavam falando que eles fizeram um jejum de 21 dias, o casal. Eu falei, parabéns, eu não consigo fazer isso. Eu não dou conta. Outras pessoas acabam fazendo um jejum de um alimento específico, ou uma bebida específica. Por exemplo, você, no bom sentido da palavra, você é viciado em Coca-Cola. Não tô nada, tá bom, Lucas? Fique em paz, tá? Paz e amor. E a pessoa vai e coloca um alvo de eu não vou tomar Coca-Cola por tanto tempo, né? Então, alguns colocam isso também como uma forma de fazer um jejum específico, tá? Eu, pessoalmente, nunca vi nada favorável assim na Bíblia. Mas, se a consciência entre ele e Deus está em ordem, manda bala, né? Mas o jejum é isso. É uma abstenção total ou parcial, tá bom? E fica a critério da pessoa e tem que ter razão específica e espiritual, tá bom? Não podemos pegar aqui, vamos jejuar, no dia de amanhã vamos fazer um jejum para que o Brasil ganhe no domingo. Isso não é uma questão, eu acho que até precisa, viu, gente? Muita oração e jejum, porque a coisa vai ser feia. E não vai ser feia, vai ser grande e feia, né? Mas, gente, isso não é uma razão pela qual nós devemos jejuar, né? Nem orar, tá? Isso deixa eles fazerem o trabalho deles, eles ganham muito bem, por sinal, deixa eles fazerem a parte deles. Não é um motivo para nós jejuarmos, não é uma razão espiritual, né? Agora, vamos fazer um jejum voltado para um trabalho evangelístico que nós vamos fazer tal dia. Isso é uma questão espiritual. Aí a gente pode fazer realmente, tá? Quem praticava o jejum na Bíblia? Nós vemos o povo de Israel praticando o jejum. Alguém leia para mim, por favor, Números 29, versículo 7. Números 29, 7.
dia 10 deste 7º mês, vocês terão santa convocação. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho. Era um jejum. Ok? Se você ler o contexto, eles estavam também jejuando, além que no caso é a aflição da alma deles. Então o povo de Israel fazia isso. O povo de Israel, depois do cativeiro, também praticou o jejum. Zacarias 7, 3 a 5. Outra pessoa. Zacarias 7, 3 a 5. Então, aqui nós vemos Zacarias, o profeta Zacarias, revelando isso, na realidade, puxando a orelha do povo de Israel durante o cativeiro, que eles estavam fazendo um jejum falso, tá? Mas também dá a ideia de que eles, depois do cativeiro, também jejuavam. Os fariseus no Novo Testamento, tá? É aquele texto bem conhecido onde o fariseu chega para Jesus e fala, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. 2 coisas boas, né? Interessante que ele não falou que ele ora, né? Olha só, interessante observar isso, né? E jejuava 2 vezes por semana. O que ele está lá fazendo? Ó, eu sou cara. Os fariseus faziam muito isso. Os discípulos de João Batista, Mateus 9, 14. Alguém, por favor? Ok? Lucas 5, 33 também fala a mesma ideia, tá bom? Jesus Cristo, Mateus 4, ou os primeiros versículos ali, antes da aprovação de Jesus, da tentação de Jesus, e também Lucas 4 fala a mesma coisa. Jesus passou quanto tempo sem se alimentar, gente? 40 dias. Né? Você consegue? Parabéns, manda bala. Quem não consegue não adianta. Né? A igreja primitiva também fazia isso, Atos 13, versículos 2 e 3. Lembra que nós falamos que o jejum ele tem que ter um objetivo e tem que ser algo espiritual? O que a igreja primitiva está fazendo aqui? Qual era o objetivo? Enviar Barnabé e Saulo. Como é que eles fizeram? Era algo espiritual? Era algo espiritual. Foram lá e jejuaram. Né? 14 e 23 também nos dá essa ideia. Alguém? Está lá? Vamos? E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns. Os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. De novo, havia um objetivo e era um objetivo espiritual. Eles oraram com jejum. Os apóstolos também tinham esse costume. 2 Coríntios 6, versículos 4 e 5, fala assim: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Eles também praticavam
o jejum. Agora, é importante nós entendermos que o jejum é muito importante, tá bom? Vou repetir aqui a palavra importante, né? O jejum é uma atividade piedosa muito importante para o cristão, tá bom? Agora, temos que compreender que o jejum não é uma forma mágica, tá bom? Eu vou fazer uma negociação aqui com Deus, então eu vou jejuar. Não vai nessa, vai cair igual aí muitas denominações de 10 mil para você receber 20 mil. Não é assim, tá? Então, o jejum, ele não obtém um favor automático de Deus. O jejum, ele deve ser feito de forma correta. Isaías, vou deixar essa referência para vocês lerem depois em casa, tá bom? Por causa do nosso tempo, que está correndo, como sempre. Isaías 58, versículos 3 a 7, nos fala sobre isso. A importância de fazer o jejum da forma correta, né? Ter uma conduta correta. Qual é essa conduta correta? É não chamar a atenção para nós mesmos, tá? Mas sim, a importância do jejum é reconhecer a nossa humildade diante de Deus. Falando, olha, Senhor, o que eu tenho aqui para apresentar é mais importante até mesmo do que o alimento que o meu corpo precisa, né? Então, chega com humildade na presença de Deus, com oração e jejum. Não levantando bandeira, não querendo se aparecer, e o próprio texto que nós lemos, né, nos dá esse ensinamento, né, que o Senhor Jesus nos fala, que nós devemos lavar o rosto para não parecer abatidos. Aqui eu imagino que seja um jejum de mais tempo, né? Então, não sei se vocês já praticaram algum jejum aí de longa data, mas eu imagino que a gente deve ir ficando fraco pra caramba, né? Então não deve ser brincadeira, né? Mas o próprio Senhor Jesus nos fala para nós lavarmos o rosto, para não aparentar que nós estamos jejuando. E realmente, melhor coisa, nem comente com ninguém. É algo, de novo, entre você e Deus. Ponto final, né? Quando é que o jejum deve ser praticado? Na realidade, o jejum ele sempre foi praticado em ocasiões de grandes decisões, tá? Segunda Crônicas 20, versículos 3 e 4. Rapidinho ali. Ok? Então havia uma grande decisão a ser tomada e Josafá apregoou jejum em todo Judá. Esdras 8, 21 a 23, vou ler aqui rapidinho. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então, o povo de Israel estava para sair, ali, uma parte do povo de Israel, para sair do cativeiro e voltar para a reconstrução, Esdras, do templo de Jerusalém, tá? E o rei tinha liberado tudo. Tudo que eles pedissem realmente, o rei ia liberar. Mas aí, Esdras pega e falou, o quê? Nós não vamos pedir ajuda. Nós não vamos pedir
proteção, porque a gente já falou que Deus vai nos proteger. E aí, diante dessa grande decisão, dessa grande ocasião, eles jejuaram como povo. O jejum também era praticado em ocasiões de tristeza. De novo, vai ficar para casa. 1 Samuel 31:13 fala sobre isso. Em ocasiões de arrependimento, é muito visto isso na Bíblia, tá? Mas, rapidinho, Neemias 9, 1 e 2, Jonas 3, 5, vemos isso também. E, importante observarmos que o jejum, ele sempre era acompanhado de orações. Salmo 35, 13 fala assim: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Então não adianta a gente falar, eu vou fazer um jejum e vou lá para a piscina nadar. Isso não é atitude de jejum. Tá? Eu vou jejuar, mas eu vou, sei lá, jogar bola. Isso não é atitude de jejum. O jejum bíblico correto, ele deve ser acompanhado de oração. Tá? Então, nessas e tantas outras referências, gente, que a gente pode observar sobre o jejum, sempre nós vamos ver os dois de mãos dadas, jejum e oração. Como é que os discípulos poderiam se sobrepor àquele espírito imundo lá que eles não conseguiram? Com muita, o quê? Oração e jejum. Por que Cristo não falou, é só vocês jejuarem? É oração e jejum. Os dois sempre estão de mãos dadas.